Olá, bem-vindo à nossa segunda aula do nosso curso gratuito de renderização com SketchUp e Tia Render. Nós vamos conversar agora sobre a configuração da iluminação da nossa cena. Antes de partir para o Tia Studio, como eu prometi na última aula, eu queria só dar uma revisada nos procedimentos que nós fizemos aqui de configuração da iluminação. No primeiro vídeo eu acabei não executando toda a configuração, para a gente ganhar tempo, para ser um pouco mais rápido, mas eu queria só mostrar aqui, portanto, como foi feito aqui nos pontos de iluminação que vão refletir aqui, vão rebater nos nossos pinheiros. Então, como eu coloquei na aula anterior, foram colocados aqui spotlights, está um pouquinho inclinada para rebater aqui no pinheiro, isso é proposital. Aqui nesse ponto eu tenho mais um ponto de iluminação, esse está para cima mesmo, para rebater na parte inferior das folhas da árvore que está nessa região aqui da cena. Dentro da residência eu tenho aqui alguns pontos de iluminação, somente um aqui na sala. Aqui no quarto eu tenho um outro. E aqui eu tenho mais um. Nas arandelas, como nós editamos, nós temos uma ponte light. E aqui na garagem, nós temos de novo mais duas spotlights. Então essa é a configuração de iluminação sugerida, que foi a executada, foi a configurada para alcançar esse resultado. Vocês viram no vídeo anterior o procedimento de exportação do modelo do SketchUp para o Tia Studio. Só lembrando o detalhe de que todas as layers, todas as camadas têm que estar visíveis. O plugin vai exportar tudo aquilo que está visível. Vou selecionar a minha câmera e vou aqui na minha ferramenta de exportação. Ferramenta, desmarquei aqui na ocasião. Aqui em câmera eu vou selecionar janela do SketchUp, porque ele vai renderizar com a mesmíssima resolução que está configurada aqui no meu monitor de vídeo. E vou mandar exportar a cena. Na ocasião criei uma pasta aqui na área de trabalho, render, e exportei aqui dentro, vocês devem estar lembrados disso. Ok? Foi só para recapitular. Vamos agora ao Tia Studio, abrir a cena lá, para a gente proceder à configuração da iluminação. Exportado o modelo do SketchUp para a nossa pasta aqui usando o plugin do Tia Render, na nossa pastinha foi criado então um arquivo de cena do Tia, então ele tem essa extensão .scn.tia, e junto dele algumas texturas, algumas imagens, que são as imagens de textura que o SketchUp está utilizando para texturizar o modelo. A gente vai entender como é que isso funciona agora. Então, para abrir o meu modelo, eu vou dar um clique duplo aqui nesse arquivo, ou iniciar o meu Tia Studio instalado, e a partir dele fazer a abertura do meu arquivo. Arquivo, abrir, aponto lá para a minha pasta e abro aqui o meu arquivo de cena. Ele vai processar essa abertura. Dependendo da complexidade da cena e da capacidade de hardware que você tiver disponível, vai demorar um pouquinho. E aí está a nossa cena aberta no Tia Studio. Por padrão, ele vai vir com essa apresentação colorida. Ela costuma pesar um pouco mais, dependendo da placa de vídeo que você tem aí, você pode ter um pouco de dificuldade para trabalhar com a cena. Então aqui embaixo eu tenho esse botão Model Display, onde eu posso selecionar aqui o Wireframe ou Point Cloud, que é uma modalidade que eu gosto mais porque fica mais leve. A partir de agora, se você ainda não viu o conteúdo extra, especialmente a aula 3, eu recomendo que você paralise o vídeo, volte até lá, veja pelo menos a aula 3, porque na aula 3 eu apresentei uma visão geral dessa interface, então todos esses menus, todas essas opções que estão aqui, você vai compreender como é que elas se organizam. Pode parecer um pouco extenso, um pouco confuso, mas é bastante simples, bastante intuitivo, e tudo isso foi detalhado no vídeo 3. Então se você ainda não assistiu ao vídeo 3, dá uma paradinha, corre lá, recapitula o assunto e volta para cá. Eu vou prosseguir daqui para frente considerando que você já tem o conhecimento básico da organização dos menus aqui dentro do Tia Studio. Ok? Então eu vou organizar aqui os meus componentes por ordem alfabética. Vai ficar mais fácil de trabalhar. E a gente vai perceber que os objetos foram agrupados, foram organizados de forma alfabética. E selecionando o objeto, ele vai selecionar o objeto ali na tela. E assim sucessivamente.
A mesma coisa serve para os meus materiais, para as minhas câmeras e para os meus pontos de iluminação. Então esses são os pontos de iluminação que eu tenho na cena e a gente vai prosseguir com a configuração deles agora. Antes disso eu vou configurar aqui o meu motor de renderização, eu vou dar um clique duplo nessa guia interativa. Ele vai virar uma guia de produção. Se você tem uma boa placa de vídeo, você pode trabalhar aí com o Presto AO ou Presto MC, que são motores de render que trabalham com placas de vídeo NVIDIA, que dispõem dos núcleos de processamento CUDA. Você vai ter uma excelente performance de renderização. Você pode renderizar imagens de produção com 1, 2, 3, 5, 10 minutos de processamento. Para fins didáticos aqui, eu vou utilizar o TR1, que é um motor de renderização via CPU mesmo. É um pouquinho mais lento, mas como eu estou filmando, gravando o vídeo e renderizando tudo na mesma máquina, a gente vai ter um pouco mais de sucesso aqui, que a rotina vai começar a ficar um pouco mais pesada. Então vou selecionar o TR1, vou aqui na minha Darkroom, eu expliquei isso lá no vídeo 3, como é que são organizadas essas guias. A Darkroom é onde as coisas efetivamente acontecem. E vou dar um play aqui na renderização da minha cena número 2, na resolução de 1500 por 750 pixels que veio lá do SketchUp. Vamos renderizar a cena e acompanhar o que acontece. Perceba você que já é possível enxergar alguns pontos de iluminação que estão vindo das minhas arandelas. Essa cena não teve o ambiente, a luz ambiental configurada ainda, então ela não tem sol, não tem luz, não tem céu, então é um preto absoluto. E você começa a enxergar aqui os pontos de luz. Eu vou suspender a renderização. Por que a aula de iluminação está vindo antes, pessoal? Porque na minha avaliação, o nível de produtividade é superior quando você primeiro configura as luzes e em seguida você configura os materiais da cena. O próximo vídeo, a aula seguinte que nós veremos é justamente sobre a configuração dos materiais. Como eu ainda vou testar as configurações de iluminação, afinal de contas não existe uma receita de bolo para cada trabalho, para cada cena que você vai renderizar. As condições de iluminação elas são variáveis, então não existe um método pronto de se fazer. Você acaba tendo que fazer testes e em seguida mais testes. E esses testes serão mais lentos uma vez que os materiais já estão configurados. Então a minha dica é: primeiro teste e configure todas as suas luzes, em seguida configure os seus materiais, tá certo? Com relação às nossas arandelas, a gente vai localizá-las aqui, onde é que elas estão, quem são elas? Elas são as Point Light, tá lembrado? Quando eu seleciono aqui, o grupo foi selecionado lá atrás. Se eu expandir aqui e pegar, eu posso enxergar individualmente o gizmo aqui perseguindo cada uma das minhas Point Lights. Eu posso configurá-las individualmente para ter potências e cores diferentes, ou eu posso aplicar a configuração aqui no grupo. Eu vou configurar o grupo inteiro de uma vez. O que eu vou fazer aqui de uma maneira bem rápida? Eu vou colocar uma coloração nessa luz, e aqui na minha paleta de cores eu vou pegar esse tom de amarelo aqui que já está pronto, sugerido pelo Tia Render, meio dourado, né? E a gente percebeu aqui na Darkroom que está muito fraquinha a minha luz. Então eu vou aumentar a potência dela aqui. E ela está com 1, eu vou trabalhar aqui com 10 vezes mais potente. E vamos seguir para um novo teste de renderização. Olha, é possível perceber que ela já tomou a tonalidade amarelada, mas na minha avaliação ela talvez continue ainda um pouco fraca. Então vamos trabalhar com uma potência maior. Vou trabalhar aqui com 100, de novo 10 vezes mais forte. E de novo renderizar. Eu vou alternar aqui para a minha câmera 2. A gente não vai ter que ficar selecionando ela sempre. Ok. Vamos renderizar. Aparentemente começa a ficar interessante. As minhas fontes de iluminação, se eu começar a aumentar demais a potência, elas tendem a estourar. Então, além da potência, eu tenho outro atributo aqui de eficácia, eficiência da iluminação. Eu vou trabalhar aqui com 200 de iluminação e vou colocar aqui uns 100 de eficácia. São valores que eu já testei previamente antes da gravação do vídeo e já ficaram satisfatórios. Só fiz questão de testar 2 ou 3 vezes para você compreender como é o processo, como eu falei anteriormente.
Então não existe uma receita de bolo. Você testa e testa até chegar na configuração que você acha adequada para a sua cena. Olha, agora começa a ficar mais interessante os pontos de iluminação. Não preciso renderizar muito, já é suficiente, já estou convencido de que eu acho que cheguei num ponto bom. E agora eu vou configurar as demais fontes de iluminação. Essas spotlights aqui, se você selecioná-las, você vai perceber que são as spotlights que estão perto dos pinheiros. E também aquela que está aqui na árvore. Também para elas eu vou configurar agrupado. Vou definir essa cor aqui, dourada. E vou colocar aqui uma potência de... A gente trabalhou com 200, vou colocar 500 de potência. E vamos renderizar. Começa a aparecer aqui. Acho que ainda está muito fraquinho. Não marcou o pinheiro como a gente gostaria. Vamos exagerar um pouco mais aqui. De 500 vamos trabalhar aqui com 1000. 2000. Começa a ficar mais interessante, já deu um rebatimento aqui nesse pinheiro. Aqui ainda não. E aí eu vou colocar aqui, já havia testado anteriormente, como eu falei, trabalhar com 3.500 de potência e 120 de eficácia. Vamos ver. Olha lá. Já começa a aparecer aqui na árvore, já começa a aparecer no meu pinheiro. Aqui nem tanto, porque o que eu percebo? A fonte de luz parte do solo, ela já está iluminando aqui um cone, já bate no teto, mas não está batendo na árvore. Acho que ela está muito longe da árvore. Eu posso ajustar isso ainda. Não preciso voltar no SketchUp para renderizar o meu cone de luz. Eu posso fazer isso aqui mesmo. Posso vir aqui na minha viewport, selecionar aqui os meus pontos de luz. Quem são eles? Esse. São esses dois primeiros aqui. Eu poderia ter dado um nome para esses spots lá no SketchUp, para não ter que ficar procurando aqui, catando desse jeito, né? A gente fez rapidinho, acabou não nomeando, mas tudo bem. E aqui nesse gizmo, eu posso pegar aqui no meu eixo e mover lateralmente, ou não é o caso, eu vou mover nesse sentido, eu vou colocar ele um pouco mais perto das árvores. Me parece que estava um pouco longe, né? Vou colocar um pouco mais perto aqui e vou renderizar. Olha lá. Eu acho que é mais ou menos por aí que a gente quer alcançar, não é isso? Vamos comparar aqui. Olha só. É mais ou menos nessa linha, não é isso? Então vamos lá. Acho que podemos parar por aqui. Próximo ponto de iluminação para configurarmos são os pontos que estão ali na garagem. Perceba que existem dois pontos de iluminação. Também vou configurá-los juntos, vou colocar a tonalidade amarelada e vou colocar uma potência grande aqui que eu já testei anteriormente, que foram, não sei se 2000. Muito fraco ainda. E aqui eu vou dar mais uma dica. Testar vários pontos de iluminação. Quanto mais iluminação na cena, mais lento vão ficar a renderização e os testes. Eu posso renderizar só uma região. Como é que eu faço isso? Clica e segura aqui com o botão direito do mouse, arrasta e você vai marcar essa região e vai dizer que você quer renderizar agora somente essa região demarcada. Vamos colocar a potência aqui de 5000.
E quando você mandar renderizar, você vai deixar marcado aqui, ó, renderizar somente a região que foi selecionada. Olha lá, começou a aparecer a iluminação, talvez ainda fraco. Vou trabalhar aqui com 7000. E aí você percebe duas coisas. Nós temos dois pontos de iluminação aqui atrás da pilastra e eu vejo dois pontos focais de luz. Um aqui no chão e um outro aqui, ó, que está em cima do carro e está batendo aqui. Por quê? Porque é uma luz spot, é uma luz focal, é um cone de luz. Você se lembra disso? O que a gente vai fazer? Observando o mundo real, como é que se comporta uma lâmpada que você ilumina esse tipo de ambiente? Ela não sai um cone de luz exatamente. Ela ilumina um cone bem aberto, não é isso? Todo o ambiente. Muitas vezes é tão aberto que até ilumina lateralmente aqui, ó. Como é que eu vou ajustar isso lá no TIA? Vou selecionar aqui a minha lâmpada. E aqui eu tenho o hotspot. Se eu selecionar essa lâmpada aqui e der uma mexidinha nela, você vai perceber que existe ali um cone azul. Esse cone azul é o hotspot. Ele está com 30 graus aqui de abertura. Eu vou trabalhar com 160. E aí perceba que o cone amarelo se abriu. Que ele é o hotspot, eu me equivoquei. E o fall-off é a zona de atenuação daquele ponto focal. Eu vou trabalhar aqui com 175, por exemplo. O que isso significa? Olha lá. A luz está saindo lateralmente. O cone está tão aberto que é quase lateralmente. Então vamos trabalhar aqui com 175, 160, como nós falamos no nosso teste. Então os nossos cones de luz vão estar bem abertos a partir de agora. Vamos fazer um teste. É possível perceber que eu já não tenho aquele ponto de luz centralizado. Agora ele está bem aberto. Ele está tão aberto que está lateral. E como são dois pontos, olha a parede do fundo iluminada. É como se comporta uma luz no mundo real para uma garagem como essa, por exemplo. Eu vou trabalhar aqui também na eficácia, vou aumentar um pouco mais. Um último teste aqui. Aparentemente está resolvido. Acho que ficou um pouco forte. Eu vou tirar um pouco da potência aqui para 5000. E vou renderizar a cena inteira mais uma vez para ver o contraste desse ponto de luz com os demais pontos de luz da minha cena. Olha, continua muito forte, né? A gente pode reduzir mais aqui. Três mil. Ok. Talvez a gente possa prosseguir. Um outro detalhe é que as sombras estão muito duras aqui, né? Você percebe que as sombras são bem marcadas. A gente tem condição de suavizar essa sombra e fazer uma configuração para ela ficar mais realista. A gente não vai entrar nesse mérito, são temas do curso completo, curso avançado. A gente está sendo bem breve, bem corrido aqui nessa aula para ter mesmo uma visão geral, cumprindo a promessa de que em 4 passos simples você vai conseguir executar trabalhos profissionais com o TIA Render. O segundo passo é a configuração de iluminação, a gente vai se abster de alguns detalhes intermediários e avançados, mas para te permitir alcançar resultados de maneira simples, de maneira rápida, ok? A última fonte de iluminação que nos falta configurar são as lâmpadas que ficam dentro da residência. Elas se comportam parecidas com as lâmpadas da garagem, não é isso? Ela tem esse cone de luz bastante presente. Então nós vamos configurar aqui também uma abertura do cone, eficácia aqui de 120, 185 e 180. Ok. Uma potência aqui, né, 2000, 2500.
Não tem receita de bolo, tá, gente? Tem que testar esses valores aqui. Cada caso é um caso, cada ambiente é um ambiente. A quantidade de lâmpadas no ambiente, o tamanho do ambiente, a cor das paredes do ambiente, tudo isso vai influenciar no resultado final. Então não existe uma receita de bolo pronta que vai dizer qual que é a configuração de iluminação ideal para todas as cenas que você for renderizar. Nem no Tia Render, nem no V-Ray, nem em qualquer outra ferramenta, no QuickTime de mercado, você vai ter isso tão pronto assim. Ligamos as luzes aqui, porém temos uma questão. A gente tem cortinas nas janelas que estão impedindo a iluminação. A gente vai fazer com que essa cortina fique transparente e, portanto, a iluminação que sai de dentro da casa ela seja visível aqui fora, assim como acontece nesse trabalho aqui, que é o exemplo que nós estamos usando para esse nosso curso. Ok? A gente vai configurar o material da cortina para que ele fique translucente, junto com outros materiais dessa cena, mas aí na próxima aula, onde a gente vai falar de configuração de materiais. A gente está quase no final da aula de iluminação, a gente está faltando um pequeno detalhe. Nessa cena eu tenho um céu aqui atrás, e esse céu ilumina a minha cena. Perceba que as paredes têm um tom azulado, o chão tem um tom azulado, que é o tom azulado que vem do céu. Como é que a gente vai fazer isso aqui? O Tia Render, ele tem algumas maneiras, deixa eu salvar o nosso arquivo. Ele tem algumas maneiras de trabalhar com iluminação externa, com sol, sem o sol, com neblina, com iluminação noturna, com iluminação chuvosa, enfim, são vários parâmetros de configuração. Um parâmetro expressivo, interessante de iluminação de cenas em várias ferramentas de renderização do mercado, e o Tia Render não poderia ficar para trás nesse aspecto, é trabalhar com arquivos de iluminação HDR. O que são arquivos de iluminação HDR? São arquivos que contêm informação de cor, informação de luz, oriundos de um ambiente que foi fotografado num conjunto de características, um conjunto de técnicas, eu não vou entrar nesse mérito agora, ele gera uma imagem naquele ambiente, normalmente em 360 graus, com bastante informação de luz. Então é um resultado muitíssimo superior em relação a uma iluminação somente de sol ou somente de cor, ou uma iluminação artificial que eventualmente você tentasse produzir para simular uma iluminação real de ambiente. Como é que a gente vai fazer isso? Aqui na guia de ambiente do Tia Studio, nós temos aqui várias configurações que a gente discute detalhadamente no curso avançado, a gente não vai entrar no mérito. Só vou te pedir para você deixar desmarcado aqui o céu físico. Nós não vamos trabalhar com céu físico nessa cena. Nós vamos trabalhar somente com IBL, Image Based Lighting, uma iluminação baseada em imagem. Como é que a gente vai proceder isso? Aqui, nesse botãozinho, você vai localizar o seu arquivo de fonte de iluminação. No seu material de curso, por isso que o arquivo ficou tão grande, alguns devem ter estranhado aí o download, além do arquivo de SketchUp estar um pouco pesado, existia também essa pasta de HDRI, onde eu disponibilizei gratuitamente para vocês um arquivo HDR, um arquivo aqui de, veja bem, quase 300 MB. Esse arquivo é uma imagem, precisa de software específico para poder abrir e visualizar, que contém informações de iluminação ricas para reflexo, para iluminação da minha cena. Então o que eu estou dizendo para o T-Studio? Que a minha iluminação da minha cena é baseada num arquivo, que é esse arquivo aqui que a gente configurou agora. As demais configurações eu não vou entrar no mérito, eu quero só que você habilite aqui e faça um teste de renderização. Perceba que você tem aqui a informação de cor, informação da imagem, da sua cena de fundo, e também toda a iluminação e coloração na cena. Os nossos materiais estão sem edição, mas caso a gente tenha reflexo nos vidros, reflexo na pintura do carro, reflexo em outros pontos da cena, você vai perceber nitidamente que existe reflexo desse arquivo de informação aqui atrás dos elementos da minha cena. Você pode conferir aqui nessa cena renderizada que, por exemplo, nesse vidro eu tenho nuvens, eu tenho informação de cor, que é da área do céu atrás do fotógrafo, do suposto fotógrafo que teria capturado essa cena. Então tenho várias informações de reflexo aqui nos carros, nos vidros. O vídeo está compactado no YouTube, talvez você não perceba alguns detalhes, mas é possível perceber nuances de reflexo em toda a cena. Como é que eu digo isso para o Tia Studio? Eu vou dizer para ele que eu quero que ilumine a partir daquele arquivo
Eu quero que o meu background aqui atrás, embora já esteja habilitado, é boa prática configurar ele aqui também. Eu vou dizer que o meu background, a minha área externa aqui do meu modelo, também vai ter informações advindas desse arquivo de configuração. Eu vou habilitá-lo. E eu vou dizer que os reflexos da minha cena também advêm desse mesmo arquivo de configuração de céu aqui, do HDR. Então vou apontar para ele também e vou habilitá-lo. E por último, a gente não vai usar nessa cena, acho que não é necessário. Eu poderia configurar também que esse arquivo, essas informações de luz desse arquivo, iriam incidir sobre a refração dos meus elementos, como elementos de vidro, taças, né, água, enfim. Não é o nosso caso aqui, acho que a cena não é tão complexa que exija, eu vou deixar ela desmarcada. A gente vai fazer um último teste de renderização. Na minha avaliação, essa luz da garagem ainda está um pouco estourada se comparada com o restante da cena. Eu vou diminuir aqui um pouco a tonalidade, a intensidade. 3.000, vou trabalhar com 2.000. Talvez valha a pena diminuir um pouco menos. A gente vai testar isso daqui para frente. E por último, para a gente concluir a nossa aula, perceba também que as minhas luminárias de solo aqui do jardim, elas também estão iluminadas. Porém, lá no SketchUp a gente não colocou lâmpadas aqui. A gente vai usar um outro método para iluminar esses objetos. Como é que acontece isso aqui? Se você selecionar um desses objetos aqui, você percebe que ele tem um nome aqui, ó, luminária de solo, que são os meus objetos ali. Esse objeto de luminária de solo tem alguns materiais, vou estender por aqui. Um material do corpo, um material, eu estou trabalhando no objeto errado. Luminária de jardim. Está aqui, luminária de jardim. Ela tem alguns materiais aqui, que são o preto do corpo dela. E tem um material aqui que é a luz acesa dela, que no momento, se eu vier aqui no editor de materiais, é um material fosco, é um material apagado. Então ele não aparece aqui no escuro. O que eu vou dizer para o Tia Studio? Eu posso dar um botão direito aqui, material, selecionar modelos. Ele selecionou na cena todos os modelos que contêm esse material aplicado. O que eu vou dizer para o Tia agora? Eu vou dizer que esse material, ele emite, ele é um emissor de luz. Eu vou habilitar a emissão de luz, ele ligou aqui, e eu vou dizer qual que é a cor dessa luz. Eu vou usar de novo o meu tom amarelado. Percebe que ficou amarelo aqui embaixo, ele iluminou. E aí a gente pode fazer um novo teste. Aconselho ter um pouco de cuidado com materiais emissivos, eles são materiais que normalmente costumam demorar um pouco mais para renderizar. Então se você aplicar material demais emissivo na cena, você pode prejudicar um pouco o tempo de render. Nesse caso aqui a gente está para fins didáticos, que é pouco material, vai valer a pena. Perceba que eles estão ligados, já começa a ficar um pouco amarelado aqui no chão. Acho que a gente pode colocar um pouco mais forte essa luz. De novo, ela tem aqui a força e a eficiência da iluminação. Vou colocá-la mais eficiente aqui com 200 e uma força aqui de 150. Perceba a luz aqui no chão. Vou fazer um teste mais refinado dessa iluminação. Vou renderizar numa resolução maior, aqui de 2000 pixels por 1000 pixels. Só para fazer uma prévia da cena inteira. Melhorou.
Agora eu vou parar e vou renderizar só essa região aqui. Lá estão elas. Já é possível perceber a luz amarelada refletindo aqui no chão, refletindo aqui nas plantas, principalmente desse lado. Por enquanto acho que está satisfatório. Então vou fazer aqui uma última prévia da imagem completa. E a gente encerra por aqui essa aula de configuração da iluminação. Como eu disse anteriormente, vários aspectos um pouco mais avançados da iluminação a gente está suprimindo nessa aula. Ela é uma aula mais rápida, mas já foi possível perceber vários aspectos da configuração de iluminação de cenas no TIA Studio. E eu acho que ficou claro, notório, que é bastante simples, é bastante intuitivo de se trabalhar. Então, só recapitulando, nós temos aqui materiais emissivos configurados com potência, nós temos vários pontos de iluminação do tipo spotlight, que são cones de luz. Aqui são cones mais fechados, aqui cones mais abertos para preencher todo o ambiente. Trabalhamos com a potência, com a eficácia, com a cor das luzes. Nas arandelas nós temos point lights, são luzes pontuais. Como a arandela ela é vazada pelos lados e por cima, criou esse efeito bonito aqui da luz vazando lateralmente. Então, é literalmente como ocorre no mundo real. Então, já conseguimos, portanto, perpassar aí por vários aspectos de configuração de iluminação do TIA Studio, além da iluminação de exterior com arquivo HDR. Nesse caso do nosso trabalho aqui, que é um clima de fim de tarde, um clima um pouco mais frio. Acho que ficou legal esse contraste dessa luz azulada com essa luz amarelada. E é isso. No próximo vídeo, o vídeo número 3, nós vamos configurar os materiais da nossa cena. Talvez os principais segredos de maquetes eletrônicas convincentes, realistas, profissionais. Eu diria que são 3 grandes pilares. Primeiro, uma modelagem de qualidade, a modelagem que tem que atender o nível de detalhamento necessário, que traga realismo para a cena, atenção aos detalhes. Em seguida, uma iluminação de qualidade. Qualidade que eu digo tanto para refletir os pontos onde efetivamente existe iluminação no projeto, como configurar adequadamente a intensidade, a tonalidade, a suavização de sombra, a reflexão, preenchimento da luz. E por último, a configuração de materiais. Os materiais é que fazem, que trazem esse arremate final tão relevante para o realismo da cena. Então, na configuração dos materiais é que eles ganham reflexo, eles ganham transparência, eles ganham rugosidade. Então a gente vai conversar sobre a edição de materiais na aula 3. A aula 2 é essa, a gente encerra por aqui, ela ficou um pouco mais longa, porque eu fiz questão de executar alguns testes manualmente para que você percebesse a questão da tentativa e erro, né, do ajuste fino dos parâmetros de configuração até que se alcance o resultado desejado. E eu acho que ficou claro, ficou satisfatório. É perceptível que o TIA Render é uma ferramenta de grande potência, de grandes potencialidades e muito cômodo, muito fácil de se trabalhar. Então, repito que se você eventualmente não viu o terceiro vídeo do conteúdo gratuito, do conteúdo extra, que você veja para se familiarizar mais com a interface da ferramenta, para que a gente possa prosseguir com tranquilidade na aula de número 3, onde nós vamos configurar os materiais da nossa cena e partir já quase para a última etapa da nossa renderização em 4 fases. Tá ok? Muito obrigado, um grande abraço, Deus abençoe você e até a próxima aula.